Hoje temos a saga da Encruzilhada, primeira parte. Uma saga que mora nos corações de vários leitores. É depois da vinheta. Fala galera, tudo beleza? Aqui é o Ricardo do canal Uma Época Inesquecível. Canal esse que tem por objetivo falar de quadrinhos, da cultura pop em geral, dos grandes desenhistas, arte finalistas, roteiristas, relembrar grandes clássicos que perduram por décadas, que é amado por fãs de várias gerações e que fazem caras como eu produzir conteúdo para vocês. É isso aí. Galera, passando para agradecer todo mundo que está se inscrevendo, que está compartilhando, que está dando like, né, nos canais, né? Tem sempre uma galera resenhando, tem sempre uma galera aí trocando ideia, então isso está muito bacana, né? E eu percebo assim, uma galera preocupada em falar, principalmente de quadrinho, né? Trocar uma ideia, expressar o sentimento, né? Nossa, muito bacana, muito satisfatório. Hoje temos arte dos inscritos, então depois da resenha, continua ligado porque tem a arte dos inscritos, tá joia? Não sai daí, hein? Galera, vamos lá. Hoje eu estou bolando umas sequências aqui de programas, no caso, né? E o que eu pensei? Eu vou pegar, hoje eu vou fazer a primeira parte de uma saga que com certeza mora nos corações de vários, inclusive eu no caso, que eu sou apaixonado por essa saga, que é a saga da Encruzilhada, por Bill Mantlo e Sal Buscema, né? Com a arte final de Jerry Talaoc. Galera, essa saga para mim marcou muito. Nossa, eu amei cada capítulo no caso, né? Foi um direcionamento diferente que o nosso grande roteirista Bill Mantlo deu para o Golias Verde, no caso, né? Com histórias assim, até então, não, Hulk ainda em outros mundos, histórias assim não tão exploradas, né? Teve a fase da Jarela no caso, né? Mas assim, a forma como o Bill Mantlo ele escreveu os roteiros foi fantástico, né? Foi muito bacana. Então assim, eu pretendo abordar, né? Para não ficar um programa tão comprido, eu vou abordar por partes, né? E pensando nisso, eu estou bolando aqui, né? Fazer uma parte 2 do Thor do Ron France, né? Que também tem muita história boa ainda para mostrar, né? Eu também pretendo agora fazer um especial em partes, né? Do Quarteto Fantástico de John Buscema. Que, nossa, galera, é fantástico, né? Tem várias histórias, vários arcos aí memoráveis, né? Então, olha, entre outras histórias no caso, né? Então, olha o tanto de coisa legal que tá para vir aí no nosso vídeo canal, né? Então, vocês continuam ligados, continuam recomendando, principalmente continuam dando like para o YouTube recomendar o canal, tá joia? O like é muito importante. E assim, você que de repente está naquele grupo de WhatsApp, grupo de quadrinho, ou conhece aquele cara que curte quadrinho, tudo, se você, lógico, gostar do conteúdo do meu canal, vai lá, se inscreve, recomende, entendeu? Isso sempre é uma grande força aí que você dá para este humilde apresentador. Então tamo junto, vocês estão ligados, né? É isso aí. Mas vamos, deixa de enrolação. Vamos começar a viagem então. Já preparou aquela cervejinha? Já preparou aquela geladinha, aquele... Eu aposto até que tem pessoa que está colocando a cervejinha do lado do sofá só para já sentar, relaxar e já garantir bem geladinha na viagem já, né? Que aí você tem lá, já tem um monte, já bebe e já fica por ali mesmo no caso, né? Ô, coisa boa. Pensa que eu não sei? Pensa que eu não sei? Tá certo então. Então vamos nessa que a viagem vai estar bacana, hein? Tamo junto.
Bom, galera, então vamos lá então, né? Eu vou extrair esse arco de histórias nesse encadernado espanhol que eu comprei na minha viagem para a Argentina, né? Olha, vou falar uma coisa para vocês. A gente pensa assim, a Argentina é um país que estava tendo problemas políticos, alguma coisa assim, né? Não quero entrar nesse assunto de política, que eu abomino, por sinal, né? Mas assim, eu vejo que na Argentina vários arcos de histórias que a gente ama, no caso, já foram lançados, sei lá, há mais de 10 anos lá no caso, coisa que está chegando agora aqui, já foi lançado lá na Argentina há muitos anos atrás, né? E assim, muita coisa que a gente ainda almeja ter aqui no Brasil, lá já foi lançado há vários anos, né? Várias sagas, né? De heróis, vários arcos de história que todos nós amamos, já foram lançados lá. E aqui a gente vê que a gente está muito atrasado ainda em publicações. Muita coisa já foi lançada, mas está sendo lançada recentemente. Lá tem muita coisa para lançar ainda, então Panini, vamos acelerar o processo aí e vamos publicar grandes arcos de história aí, arcos de histórias aí que todos nós, leitores veteranos, somos apaixonados, beleza? Mas vamos lá então, ó. Eu vou começar por este arco de histórias, né? Que aqui temos a capa do Hulk, né? Lutando contra os heróis. Você tem o Homem-Aranha com o uniforme negro, a Capitã Marvel, o Demolidor, o Visão, né? E o Star Fox, né? Enfim. E aí o que acontece aqui? Uma curiosidade. Olha a publicação da Editora Abril, né? A Editora Abril me lança o Homem-Aranha. Por uma questão de cronologia, ela me coloca o Homem-Aranha com o uniforme antigo, né? E vai ter muita curiosidade, né? Sobre as pérolas da Editora Abril, no caso, né? O improviso que a Editora Abril fazia para cobrir a questão cronológica dos personagens, no caso, né? Então, além de a gente relembrar esse velho arco de história, esse casco que todos nós amamos, vamos ver também umas curiosidades. Então aqui, galera, vamos lá. Começamos já, né, com uma criança chorando, tudo, e o Hulk enlouquecido, né? O Hulk totalmente dominado, né? Sem a consciência de Bruce Banner, né? Sem a consciência de Bruce Banner. Então, o Hulk totalmente ensandecido, só destruição. E já temos aqui Dias de Fúria, né? Esse Hulk destruindo o outdoor, a população em pânico, o Hulk tocando realmente o terror, né? Na cidade de Nova York, né? Essa splash page fantástica. Aqui, galera, a gente vê um Sal Buscema inspirado, né? Um Sal Buscema inspirado. E aqui o Demolidor, né? Só perdido nos seus pensamentos aqui, ciente da destruição, mas ele pensa, o que eu posso fazer contra o Hulk, no caso, né? Só que aí ele consegue salvar a criança que aparece na primeira página, né? E nisso a SHIELD vem com o armamento, né? Olha o rosto do Hulk. Aqui você percebe que o Sal Buscema ele mudou o estilo de desenhar do Hulk, né? Ele fazia um Hulk mais... um rosto do Hulk assim, com aquela personalidade de Bruce Banner, mesmo quando estava com raiva no caso, né? Tinha consciência do Bruce Banner aqui. Agora o que a gente vê? A gente vê uma mudança no visual do Hulk, né? Uma mudança no visual do Hulk, porque é um Hulk sem a mente do Bruce Banner tomando conta, né? Ele nem pronunciava palavras no caso, né? Então assim, você tinha que, olha a diferença, tá vendo? Só você tinha um Hulk aqui, ainda com a consciência, ele falando, mesmo com raiva, tudo, ele falando. E quando o Sal Buscema, e quando o Bruce Banner abre mão da consciência,
ele já transforma o Hulk num Hulk ensandecido aqui. Totalmente, assim, uma característica nova, né? Olha esse desenho salvo cima, né? Então, mas vamos continuar no arco aqui no caso, né? E somos presenteados por um Salbucema inspirado, né? Muito se falou, né, que questionaram, né, o Salbucema, né, na época, né? Pô, você faz aquele desenho padrão, não sei o quê, né? E o Salbucema, pô, então vocês querem um desenho acima da média? Então peraí que eu vou entregar para vocês, né? Embora acho que o Salbucema sempre foi acima da média, na minha opinião, né? Sempre, mas aqui você percebe que ele subiu o sarrafo. Ele falou, não, então eu vou. Não sei se era por conta dos caras, né? Do Jim Lee que estava surgindo, Jim Lee, o Todd McFarlane que estava surgindo na época, não sei, né? Embora eles ainda estavam demorando, ia demorar, acho que foi antes disso no caso, né? Mas o que eu sei, uma vez eu ouvi dizer, né? Não lembro de qual fonte, tá? É que faz muitos anos, eu ouvi dizer que o Salbucema foi questionado. Então ele falou, não, então eu vou subir o sarrafo da minha arte aqui no caso. E, poxa vida. O que já era bom, ele conseguiu deixar melhor, né? Tem essa personagem, a Kate, né? Que era a namorada do Bruce Banner. Nunca mais apareceu ela nos arcos de história do Hulk, né? Era uma agente da SHIELD infiltrada que acabou se apaixonando pelo Bruce Banner. E aqui segue suas histórias. O Hulk totalmente enfurecido, jogando caixa d'água nos aviões, atingindo os aparelhos da SHIELD, os soldados caindo inconscientes. E nisso temos um Homem-Aranha já com o uniforme negro salvando aqui os soldados da SHIELD. E aqui já tem a primeira curiosidade da editora Abril, né? Vamos combinar que aqui o Homem-Aranha foi retratado com o uniforme tradicional, né? Olha a diferença. E aqui com o uniforme tradicional. Na época, quando eu era moleque, eu falei, nossa, mas o Salbucema desenhou um Homem-Aranha tão assim, né? Eu questionei um pouco o Homem-Aranha, esse Homem-Aranha aqui, né? Puxa, mas o Salbucema, ele já desenhou melhor o Homem-Aranha no caso, né? Não tá um estilo característico do personagem, né? Não tá um Homem-Aranha assim tão refinado, né? Vamos assim dizer. Aí depois você descobre que era o pessoal da redação da editora Abril, né? Que desenhou o Homem-Aranha, né? E aqui temos uma contemplação do desenho aqui, olha. Olha que engraçado aqui, tá vendo? São as pérolas da editora Abril, no caso, né? Mas que hoje todos nós amamos, no caso, né? Mas vamos lá, segue a sede de destruição e o Dr. Estranho observando tudo da sua casa em Greenwich Valley, né? E ele ciente que tem que tomar uma decisão, né? A sequência de arte do Salbucema é incrível. O Salbucema aqui é um dos artistas que mora no meu coração, porque, cara, como eu queria poder ter um desenho original do Salbucema no meu estúdio. Nossa, seria fantástico. Seria um sonho realizado. Olha essas cenas, olha essas tomadas. A arte final do Jerry Talaoki, você percebe que ela é mais... Ele trabalha bastante achuras, no caso, né? Então, assim, eu acho que ele faz um trabalho esplendoroso sobre o desenho do Salbucema. As tomadas aqui do Salbucema, olha esse desenho. Olha essa arte. Vamos combinar, galera, é fantástico, né? Aqui os soldados da SHIELD se preparando para o combate, as naves aqui pousando, né? E nisso temos um Hulk ensandecido. Olha isso aqui. Olha isso aqui. E o pessoal abrindo fogo contra o Hulk, no caso, né? E todo mundo assim. E todo mundo com muito medo, muito temeroso pelo que está para vir a seguir, no caso, né? E nisso o Hulk arrebentando. Olha isso, que arte espetacular. Vamos combinar, galera. Olha essa sequência. Olha que poderosa arte
do senhor Salbucema. Fantástico isso. Olha que tomada, olha os detalhes da arte aqui do Salbucema. Olha a musculatura do Hulk, olha que poderoso. Não é à toa que muitos consideram o Hulk do Salbucema o melhor Hulk de todos os tempos, no caso, né? É fantástico isso, gente. Era um presente para nós leitores, essas histórias. Continuamos as sequências aqui no caso, né? O doutor está investigando mundos, né? Para poder mandar para o Hulk. E é como eu falei, pegamos um Salbucema inspirado, né? Olha que a viagem que ele faz, olha os mundos que ele desbrava aqui no caso. Uma coisa até meio assim, meio estilidítico, né? Que foi o criador do Doutor Estranho, na verdade, né? Olha isso aqui. Ele emanando os poderes e visualizando o mundo, né? Continuando a sequência da batalha, temos o Tocha Humana, o Hulk ensandecido. Olha isso. Olha a raiva, a expressividade do Hulk que o Salbucema nos entrega. E o John Storm mandando ver, né? Nos ataques aqui com o Hulk, nas rajadas de calor, nas rajadas de fogo, né? A sequência é fantástica, a sequência de ação é poderosa no caso, né? Cada tomada é um deleite, né? E nisso o Hulk, com a batida de palmas, ele já detém o Tocha Humana, que cai inconsciente. E é salvo pela dupla Luke Cage e Punho de Ferro. E aqui, olha esse Hulk. Olha esse Hulk, o Punho de Ferro partindo para cima e dando o golpe. E o Hulk segurando o poder do Punho de Ferro. Nossa! E nisso o Luke Cage já parte para cima, no caso, né? O Luke Cage parte para cima e o Hulk, no velho estilo soco Salbucema, pô, né? Olha esse golpe com o braço, o giro. Olha o impacto do golpe, que fantástico! E faz o Luke Cage atravessar os prédios aqui no caso, né? Então o Hulk, em poucos quadros, já detém a dupla Luke Cage e Punho de Ferro, né? E assim, e de uma forma convincente, né? Num roteiro espetacular, né? Era assim, galera, puxa vida, a gente estava falando, nós estamos falando dos caras dos quadrinhos, Bill Mantlo, Salbucema, olha, assim, eu falo hoje muito se fala de Neil Gaiman, de Tom King, de, sei lá, como é que chama aquele, Scott Snyder, né? Scott Snyder, né? Uma coisa assim. E falam assim, enchendo a boca, não, o grande roteirista, não sei o quê. Cara, quando eu ouço falar desses roteiristas, não desmerecer, mas eu falo, puxa vida, aí eu pego Bill Mantlo, John Byrne, que também é um excelente roteirista, não só um artista, mas um excelente roteirista, Bill Mantlo, John Byrne, Roger Stern, Lin Wayne, Chris Claremont. Cara, desculpa, esses caras não tem pra ninguém. Em matéria de roteiro não tinha pra ninguém, cara. Roy Thomas, né? Então, assim, na minha opinião, desculpa, hoje fala muito desse cara. Falei, porra, cara, na boa, esses caras não chegam aos pés dessa galera aqui. E aí temos o encontro dos Vingadores, né? Olha essa cena poderosa, a Capitã Marvel, Star Fox, né? Que eles não foram colocados nessa sequência aqui da editora Abril, no caso, né? O que nós temos aqui no caso? Temos aqui, né? O Fera no lugar do Star Fox, né? E eu questionei, falei, nossa, mas como o Salbucema desenhou um Fera magrinho, no caso, né? Eu questionava isso, eu falava, puxa vida, mas isso aqui não é um Fera do Salbucema, no caso, né? Tá diferente, né? Tá estranho, né? Eu, menino, acho que eu tinha uns 12 anos, eu já tinha esse olhar sobre a arte do Salbucema. Eu falei, mas tá muito estranho no caso aqui, né? E aqui a ausência da Capitã Marvel. Então, assim, eram as pérolas da editora Abril, no caso, né? E continuando aqui no caso, o Salbucema,
o Star Fox tentando manipular a mente do Hulk, no caso, né? Olha essa sequência aqui, tentando conversar, né? Que ele manipulava as emoções, né? E aqui no caso, quem faz às vezes aqui é o Fera, tá vendo? O Fera aqui no caso, da Editora Abril, tentando manipular o Hulk. Falei, pô, mas o Fera, tá estranho esse Fera, porque o Fera geralmente ele tem mais a questão física no caso, a agilidade, a força, né? Eu questionava isso, galera, eu te juro, eu questionava isso na época, no caso, eu achava muito estranho, né? E agora tudo faz sentido no caso, né? E aí o Hulk já dá um soco no Star Fox aqui, e a Feiticeira Escarlate já solta a rajada de raios, e temos a Capitã Marvel, já partindo para cima, que aqui é representada pela Wanda. Olha isso. As pérolas da Editora Abril. Ei, Editora Abril, né? Vamos lá. Mas hoje eu vejo isso com bons olhos, né? A única coisa que eu não curtia era a mutilação de páginas, né? Nossa, já fomos mutilados por várias páginas, né? Para a Editora Abril encaixar na cronologia, para conter mais as histórias. Mas vamos nessa. E ela atravessa o Hulk aqui no caso. E ele faz lembrar a explosão gama. Temos a Vespa atacando aqui. E o Visão lutando contra o Hulk, mantendo a sua densidade. Porém, o Hulk, mesmo sem a mente de Banner, ele consegue. O Visão se dá conta que ele mesmo caiu numa armadilha, que o Hulk dá um soco e ele afunda. O Visão aqui no caso. E nisso o Thor não se contém mais, né? O Thor falou, não, eu já fiquei muito tempo parado por conta do Visão, e agora eu vou partir para cima. E o Thor já parte para cima. E somos presenteados com essa splash page. Olha isso, galera. Que fantástico. E aqui, olha, tudo estremecendo, e até os heróis ficam temerosos aqui no caso, né? Até os heróis ficam temerosos aqui no caso, né? Eles se afastam, não, isso aqui está além das nossas proporções, né? Está além das nossas proporções. Então, assim, olha o poder do roteiro, olha a valorização dos personagens, e aqui, mais uma vez, o Fera no lugar do Star Fox aqui, com a ausência da Capitã Marvel, no caso, né? Então, assim, você vê o poder do roteiro e você vê isso. Aí você fala assim, nessas horas é que você fica revoltado com o que o cinema fez com esses dois personagens. Aqui eles são retratados com uma grandiosidade, com uma manifestação de poder. Tipo assim, tinha-se um respeito, porque são carros-chefes da editora. Esses dois são carros-chefes da editora. São principais, do time A da editora. E o que foi feito com eles no cinema é imperdoável. É imperdoável o que foi feito com esses personagens. Tanto potencial a ser explorado e retratam de uma forma imbecil. Desculpa, não tem como às vezes você revendo essas histórias e você vê o que foi retratado hoje, não tem como você ficar revoltado com o tratamento que deram com esses personagens. Mas vamos seguindo. Doutor Estranho vislumbrando mundos aqui no caso, né? Os demônios mande o Hulk para cá, não sei o quê. Eu sei das suas intenções, só que vocês também vocês acham que o Hulk seria uma presa fácil? Eu estaria poupando o mundo de vocês, no caso, né? E continua-se a busca do Doutor Estranho por mundos. Aqui, essa página não está na Editora Abril, no caso. E aqui, continuando a batalha do Hulk. Olha o Thor jogando o carro Hulk, rebatendo o carro aqui. Olha a onomatopeia. Nossa senhora, é muito empolgante isso, galera. É muito empolgante. E aqui, olha essa página. Que narrativa, que página linda. Olha esse Hulk, olha a expressividade das mãos aqui. O Thor combatendo. Olha isso aqui, o Thor assim, bem poderoso aqui no caso, né? Porque assim, o Thor aqui tá na revista do Hulk, mas o Thor aqui não é desvalorizado. Muito pelo contrário, o Thor, mesmo o Hulk, com todo o poder da sua insanidade, o Thor vai conseguindo conter ele. Olha o golpe que o Thor... Olha, o golpe tipo...
o típico golpe Salbucema, né? E arremessando para a estátua, no caso, a estátua que foi feita por Alicia Masters, em homenagem ao Hulk ter recobrado a consciência e ser perdoado, né? E o Hulk pega essa estátua, ele ergue. Olha essa pequena tomada. Olha o poder do personagem. Olha o desenho do Salbucema. É fantástico aqui. Olha isso aqui, ele levantando aqui a estátua, jogando, arremessando o martelo e causando uma vibração sonora ferrada aqui no caso, né? E aqui no caso o Doutor Estranho aparece, né? Já com a solução e o Hulk totalmente ensandecido. Ninguém ia conseguir parar o Hulk aqui no caso, né? E aqui, mais uma vez, temos uma troca de arte, né? Aqui, eu não sei se foi por um motivo de prazo, por um motivo de alguma coisa que aconteceu. O Alan Kuperberg, ele desenha as últimas páginas aqui no caso, né? Com a arte final de Danny Bunalad. Então você vê uma troca de arte aqui no caso, né? Até o short do Hulk aqui, que o Hulk usa uma sunga aqui, né? Ele usa uma sunga, e aqui, aqui já está como se fosse uma sunga rasgada aqui no caso, né? E o Doutor Estranho transportando o Hulk para a encruzilhada. O que varia a seguir no caso, né? Um agradecimento especial a Alan Kuperberg e Danny Bunalad. E aí temos a segunda história. Aí sim vamos começar a saga da encruzilhada, né? Porque eu quis repassar a história para mostrar como o Hulk chegou na encruzilhada. E aqui já temos uma arte do Bill Sienkiewicz, né? Uma capa do Bill Sienkiewicz, no caso, né? Que é um desenhista que tem um estilo de arte próprio, no caso. E aqui o Hulk deparado na encruzilhada com uma árvore que aponta para várias direções. Galera, isso aqui foi uma sacada, um mundo criado por Bill Mantz e Salbucema, que foi fantástico. Que sacada de roteiro. E o Hulk totalmente sem compreender o que está acontecendo, né? Ele trabalhou, né? Ele quis conter, ele trabalhou o Hulk, no caso, né? Como vir parar aqui? E o Hulk, assim, sem a mente do Banner, né? Temos essas criaturas, os Pompons, que são, na verdade, Pompons, né? Coletivos, no caso, né? E eles começam a tentar dialogar com o Hulk só quer saber de... Ele não quer saber de nada, não quer saber de ninguém. Ele sopra para longe. O Hulk está totalmente ensandecido aqui no caso. E ele vai chegando para perto de uns portais e aí ele é agarrado por tentáculos que puxa ele. Olha essa arte. Olha esses mundos aqui. Olha essas criaturas aqui. Então aí é um exercício de imaginação. Como assim exercício de imaginação? Aí o Salbucema pôde explorar novas criaturas, novos mundos, novos conceitos, sabe? Foi uma viagem que o Bill Mantlo fez, foi um esplendor de roteiro e de arte aqui no caso, né? E aqui o céu era o limite, né? Nesse ato vemos que o céu é o limite. E aí os Pompos continuam tentando conversar com o Hulk, fazer algum tipo de comunicação, o Hulk ignora, né? Olha essa arte, olha o poder do Hulk aqui do Salbucema. Olha que desenho. Olha que desenho, olha que inspirador isso aqui. E aí os Pompos conseguem ler a mente e vai aos poucos assimilando as informações do Hulk, no caso, se transformando em Bruce Banner. O Hulk odeia o Bruce Banner, ele começa a espancar os Pompos, no caso, né? E o Hulk vê um cenário de destruição aqui no caso, né? E ele entra para esse mundo com o qual ele se identifica. E o Dr. Estranho observando o Hulk aqui. Fantástico. Sequência de desenhos, narrativa, história, roteiro, espetacular. E assim, e você vê que o Salbucema saiu da casa, você vê que ele sobrepõe os quadros aqui. Ele não trabalha mais aqueles quadros certinho no caso. Ele já tem,
ele já tem uma liberdade criativa, como eu falei, ele já sobe o sarrafo aqui no caso, né? O Saul Buscema na sua melhor fase, né? Em matéria de arte aqui no caso. O arco que nos entrega é espetacular. E aqui, a destruição que se segue, o Hulk começa a se a ficar com raiva, ao mesmo tempo sem compreender o que acontece. Todas as coisas estáticas aqui no caso, né? As pessoas estáticas aqui, ele vai quebrando, e aqui os mísseis, que na verdade são verdadeiros, são pedaços de plásticos que vai atingindo ele, e tudo isso é um quebra-cabeça montado. E o Hulk continua na destruição, ele só quer saber de destruir no caso. E de repente, quando ele se vê, ele pega os tanques, ele destrói, ele não compreende o que está acontecendo, ele vai arrebentando tudo, né? Ele fica sem saber o que fazer no caso, né? E aí ele achando que está no meio do cenário de destruição, ele continua a sua destruição. Mas ele mesmo vai percebendo o que vai acontecendo aqui no caso. E ele percebe que o brinquedo é segurado por cordas. E nisso ele puxa e você vê que na verdade ele está no meio de um brinquedo aqui no caso. E tem um menino de uma outra dimensão que é um cenário de brinquedos aqui no caso. E o menino vê o Hulk como um brinquedo. Ele fica até surpreso aqui no caso, né? E nisso ele ativa o feitiço à prova de falhas do Doutor Estranho, que é um feitiço que quando o Hulk não estivesse contente com o mundo, ele poderia voltar para a encruzilhada e ter outra opção de ser levado embora de novo, de procurar um outro mundo no caso. E nisso acaba-se a história. Aí, temos aqui agora uma edição anual do Hulk. E aqui temos o desenho do Alan Kuperberg. Né? Uma contradição aqui, galera. Que o Hulk está aqui com sunga. E aqui o Alan Kuperberg retrata o Hulk com calças aqui no caso, né? É aquele catapiolho no caso, né? Mas a sequência do Alan Cooper também é fantástica. E olha essa página dupla. Esse dinossauro aqui de outro mundo pegando o Hulk. Olha que arte. Olha a arte final do Jerry Talaoc, no caso, né? Que é uma edição anual, não é a edição de linha do Hulk. Mas olha essa splash page, que fantástica, né? A Abril relançou anos depois da fase da encruzilhada ter terminado. A editora Abril relançou essa história também, no caso, né? E é uma história onde o Hulk tentando soltar, usando toda a sua força, ainda assim não é o bastante. E o dinossauro ignora ele. Olha a sequência de tomadas, a sequência de painéis. Olha esse Hulk, né? O arte finalista ajuda muito nessas horas, porque você viu lá atrás o Alan Kuperberg desenhando e o Danny Bulalage desenhando, descaracterizando muito a história. E aqui você já vê a arte final do Jerry Talaoc, no caso, né? Que já se assemelha mais com a sequência de histórias produzidas por Saul Buscema. Então, para você ver a importância do arte finalista na revista, no caso, né? E assim, o desenho do Sr. Alan Kuperberg também está fantástico. Olha essa tomada, olha a sequência. E aqui o Hulk retornando para a encruzilhada, no caso. Ele olha, ele vê a árvore, ele não compreende, ele está ensandecido e ao mesmo tempo incapacitado. Ele percebe que ele não consegue, ele vê que não consegue resolver na violência, ele fica perdido no caso. O Hulk está totalmente perdido, né? E isso é muito bem explorado no roteiro. E nisso ele começa a ficar com fome, os pompons coletivos abrem uma mesa para ele no caso, entendeu? E continua a sequência de histórias. E nisso o Hulk já vai para um outro mundo. Olha essa cena. Olha que splash page.
Que desenho bonito, hein, galera? Vamos combinar, né? Como, como, como haviam excelentes desenhistas no caso, né? E aqui o Hulk começa a enxergar uma manada de animais alienígenas aqui no caso, né? E aí ele já vê esses animais com outros olhos, ele vê como comida no caso, né? E aqui ele olha para uma árvore, ele vê frutas aqui no caso, ele pega as frutas aqui, começa a comer e as frutas começam a pegar fogo por dentro dele. E ele fica temeroso em tomar água, no caso, saber se a água vai fazer mal, mas ele consegue mergulhar e ver que a água não faz mal no caso, pelo menos, né? E nisso ele começa a chover aqui no caso. Aí ele vê esse bicho preguiça aqui, né? Ele vê uma espécie de um bicho preguiça alienígena no caso, né? E ele fala, e o Hulk, né? Mesmo sem a consciência do bem, ele vê e ele fala, nossa, ele é doido para ver o bicho também se dar mal, né? Porque sabe que o bicho vai pegar fogo. E para surpresa dele, o bicho começa não só a comer, mas a saborear a fruta. E ele vê aquilo e não aguenta, ele fica, a raiva consome, como assim? Ele fica inconformado. E tão inconformado que ele vai lá e começa a espancar o bicho até matar ele, no caso, né? Olha o roteiro, olha o roteiro do Sob o Manto, né? O Hulk pegando e o Hulk pegando e espancando o bicho até a morte. E nisso ele já pega e já começa a partir o bicho no meio e começa a comer o bicho, no caso, né? Começa a comer esse bicho preguiça. E no que ele começa a se sentir mal novamente. E isso vem essa criatura. E o Hulk começa a se acalmar. E o Hulk percebe que tem essa criatura nas costas dele. E o Hulk vai tentando pegar, tenta se desvencilhar, tenta tirar, bate as costas contra a árvore. E a criatura começa a se comunicar com ele. E aí nisso, no que a criatura começa a comunicar, aquela fruta que pegou fogo, ele começa a saborear, no caso, né? Então ele vai matando a fome dele, vai começando a acalmar e se estabelece um elo entre a criatura e o Hulk. A criatura conta a história. E as criaturas, eles se hospedam nas criaturas desse planeta aqui no caso, né? E a criatura, ela sente um privilégio do Hulk, porque o Hulk tem uma resistência sobre-humana no caso, né? Então é como se essa criatura tivesse no camarote, vamos assim dizer, no caso, né? Olha esses mundos aqui, olha esse desenho, olha essa arte, olha essas achuras desenhadas pelo Jeff Talaoc. A arte do Paul Kuperbeck também, vamos combinar, né? Excelente, né? E o Hulk voando, e nisso tem uma reunião das criaturas aqui no caso. Então, tem uma reunião das criaturas e todos os seres que as criaturas dominam, né, que fazem o elo, vão nessa reunião. E nisso, o líder das criaturas, ele questiona, falando que esse ser não poderia estar com um ser de outro planeta, não sei o que, tudo, né? Só que a criatura se recusa a deixar o corpo do Hulk. E, e as outras criaturas começam a pegar o Hulk para tirar a criatura do corpo do Hulk, no caso, né? E nisso o Hulk se desvencilha, a criatura pede para ele pular, né? Porque a experiência que o Hulk proporciona para a criatura foi uma experiência que as outras criaturas jamais vão desfrutar disso. E nisso o Hulk sobe uma montanha alta, escala, sequência aqui fantástica, e o Hulk acorda
e deslumbra as estrelas aqui no caso. Olha essa arte. Olha essa arte da Alan Kuperberg. Fantástica. Excelente tomada, né? Vamos combinar. O desenho aqui tem um poder também no caso, né? E nisso o Hulk percebe que a criatura não está mais nele. E a criatura agradece pela experiência que o Hulk proporcionou a ela, no caso. E o Hulk chora, agradece a criatura e aciona o feitiço à prova de falhas, voltando para a encruzilhada. Galera, essa história me surpreendeu muito. Aqui temos uma capa de Mike Mignola, em início de carreira. E Mike Mignola também vai assinar arte nessa fase aqui. Olha isso daqui. Fantástico, né? E aqui já voltamos para o nosso querido e velho Sal Buscema. Aqui, nessa splash page de abertura, aqui com a árvore apontando para várias direções. Olha esse desenho, olha a complexidade de arte. Olha o Hulk ensandecido do Sal Buscema. E o Hulk buscando novos mundos, no caso, né? E ele vai. E ele caminha. Aqui você vê uma referência ao Hulk do Jack Kirby. No caso, o Hulk, ele entrando no mundo, a consciência do Hulk, relembrando as fases aqui. Você tem o Hulk do Jack Kirby, o Hulk do Steve Ditko, e aqui o Hulk do Herbie Trimp, olhando pelo nariz, no caso, né? Então, é uma pequena homenagem que o Sal Buscema faz aos desenhistas que antecederam o Hulk, no caso, né? Olha que legal isso aqui, olha que bacana. E o Hulk cai, e o Hulk não compreende. O Hulk é um ser sem consciência, no caso, totalmente animal, no caso, né? Não tem uma parcela da mentalidade do Bruce Banner aqui, no caso. E nisso os povos coletivos tentando manter uma comunicação com o Hulk. Eles viram comida, o Hulk com fome tenta comer, mas ele vê que não dá certo e os Pompos mostram um mapa para o Hulk. E o Hulk vai começando a olhar os vários mundos que de repente ele pode desbravar, até ele se interessar por esse castelo. Um castelo feito de ossos, com flores, e uma mulher chorando, e a cada lágrima nasce uma flor. E nisso o Hulk fica curioso e começa a ir para esse mundo. E os Pompos pedem para ele, não me deixa aqui, não sei o que, né? Muito legal, muito bem trabalhado. E aqui, o Hulk tem um vislumbre desse castelo, e essa criatura aqui, para ele, você vê um olhar de esperança na criatura aqui no caso, né? E a criatura aponta para o Hulk para o castelo, no caso, né? Muito bacana. É como se a criatura falasse para o Hulk, nossa, vai lá, você pode ser a nossa salvação, no caso, né? E nisso, o Hulk, diante do castelo, olha as tomadas, né? Olha o grau de perspectiva aqui que o Sal Buscema trabalha, numa linha horizontal, uma vista vertical numa linha horizontal. Olha que interessante isso aqui, né? E o Hulk vê a mulher que chora as lágrimas aqui no caso, ela fica surpresa e ao mesmo tempo ela já olha para o Hulk com um olhar de carinho, o Hulk começa a acalmar, mas ele já tem esses cavaleiros aqui. Olha isso! Olha que arte fantástica aqui! Que tomada espetacular! E nisso o Hulk já compreende que se trata de pessoas hostis, no caso, né? E já se prepara para o combate. Olha isso! Que página! Vamos combinar, que página! E o Hulk batendo no peito. E começa-se a briga. Aí o Hulk é atingido pela lança. E a lança consegue ferir o Hulk, no caso, né? O Hulk fica, como assim? Sem compreender, no caso, né? E os cavaleiros descem da armadura, o Hulk parte para cima e o Hulk é facilmente detido. O cara ergue a espada e consegue ferir o Hulk. Olha isso! E aí o cara já
já pega, já começa a zombar do Hulk, todos eles zombam do Hulk aqui no caso, e o cara bem, se levanta, bem pra cima, né? O Hulk parte pra cima, só que o cara é muito forte, olha isso. Então, assim, é o Bill Mantlo, explorando outros mundos, de repente, onde pessoas conseguem deter o Hulk com facilidade, né? Olha o poder do roteiro, olha a destruição, olha que soco, olha esse impacto. E nisso, de uma maneira para humilhar mesmo, ele pede para um garoto cuidar do Hulk. Não, vai lá, eu te dou essa honra. E fala para um garoto cuidar do Hulk. E nisso, o garoto olha para o Hulk, ele tem a aprovação aqui do líder, e o garoto solta um soco a lá Salbucema. Olha isso! Olha a complexidade, nocauteando o Hulk, no caso. E quando o cara tá para matar o Hulk, a mulher interrompe e salva o Hulk, no caso. E nisso, aquele ser que estava esperançoso já viu que o Hulk não foi o suficiente para detê-los. Aí a sequência de história, essa aqui é uma página que a editora Bill não publicou no caso, né? E o Hulk aqui, ele tem as suas limitações aqui, ele não consegue quebrar as correntes. Você vê que o poder do Hulk aqui não é nada, não representa nada nesse mundo. E ele fica totalmente incapacitado. E a mulher vem, cuida dele, cuida das feridas. E ela começa a contar a história dela, no caso. E o primeiro arco termina com ela nos braços, sendo confortada pelo Hulk. Na sequência, temos essa capa. Creio eu que seja... Não sei se é não creio que esteja do Bill Sienkiewicz. Tem assinatura, mas eu não reconheço a arte desse artista aqui no caso. E temos o Hulk girando essa roda. A la Conan, né? Numa cena a la Conan Schwarzenegger, no caso. O Hulk girando. E, olha, se prepara, galera. Olha isso. Que cena, que splash page dupla fantástica. É Salbucema inspirado aqui, galera. Fantástico, fantástico, fantástico. Olha a complexidade da cena. Olha esses duendes aqui no caso, né? Olha esses duendes aqui que escravizaram o Hulk aqui no caso. O Hulk girando a máquina aqui, eles colocando os ossos aqui. Olha a complexidade de cena. Que deleite! Para quem curte um desenho, quem curte, isso aqui é um deleite, né? Vamos combinar. Continuando a saga, o Hulk olha para a mulher e o Hulk é chicoteado. E o Hulk tenta pegar o anão, ele se surpreende o anão. E o rapaz pede para o menino cuidar do Hulk de novo. E o menino vai lá e dá um soco na cabeça do Hulk, né? E nisso os duendes aqui já partem e começam a espancar o Hulk. A força do Hulk nada significa para esse mundo aqui no caso, né? O Hulk é totalmente humilhado, né? É totalmente humilhado nesse mundo aqui. Nem com toda a sua raiva, nem com todo o seu poder, o Hulk consegue dar conta, né? E a mulher vai cuidando do Hulk e o Hulk vai trabalhando como escravo. Nisso segue essas histórias. Aqui, esse velho aqui, que é o pai da moça, no caso, conversa. Eles viviam protegidos no reino, só que eles partem para desbravar novos mundos aqui no caso. E nisso é onde o guarda estava esperando eles, nocauteando ele e sequestrando a filha deste ancião. E ela que toda vez que chorava, brotava flores, plantas, tudo, né? E agora eles querem ter um jeito de reaver, de salvar a filha deste ancião. Continuando a história. O Hulk sendo humilhado. Os desenhos aqui fantásticos.
E a mulher começa a contar a história dela. Só que nisso você já percebe um sentimento de ódio. A mulher vai mudando o olhar. Ela começa a alimentar o Hulk e ao mesmo tempo começa a se abrir. No caso, você vê que a fúria começa a tomar conta dela. E o sentimento de revolta começa a tomar conta dessa moça aqui no caso, né? Por tudo que eles passaram, o povo que foi escravizado, as pessoas da aldeia dela que foram mortas por esses cavaleiros aqui. E nisso, as lágrimas que brotavam flores começam a brotar raízes, plantas ensandecidas no caso, né? E nisso ela se liberta. E aí o pessoal vê como um sinal. E aí eles montam uma rebelião e começam a atacar os cavaleiros. E a mulher começa a chorar plantas selvagens, plantas que atacam, e o Hulk partindo para cima. O Hulk consegue conter aqui os cavaleiros aqui, né? Eu lembro que eu fiquei contente, falei, pô, até que o Hulk bateu, né? Até que o Hulk começou a bater nesses caras aqui, né? Eu, como moleque, eu torcia pro Hulk, falei, pô, o Hulk só vai apanhar. E o Hulk vai dando conta, vai dando, até que um acerta aqui o Hulk, no caso, e eles dão conta do Hulk novamente. E nisso o líder deles pede para acessar as lágrimas, e ela não cessa. E nisso ela faz brotar umas árvores tenebrosas que começam a matar os cavaleiros um por um e vai matando. E nisso o pessoal fica horrorizado com o que eles testemunham no caso, né? Nisso ela consegue dar conta de todos os malfeitores, né? E aí ela chama o povo. Só que aí o pai dela se entristece porque aquela doçura, aquela ternura foi-se embora, não. E olha a frieza com que o Salvocema retrata o rosto dela. É como se ela tivesse perdido todo o encanto. E ele se entristece. E o Hulk percebendo isso também, volta para a encruzilhada. E acaba esse arco de histórias. E terminamos a primeira parte. E aí, curtiram o vídeo? Demais, né? Nossa, cara. Como eu sou Como eu sou apaixonado por esse arco de histórias. Nossa, é fantástico. Eu acho assim que, principalmente, o Planeta Hulk a série do Planeta Hulk tirou muita coisa daí. Muita coisa mesmo, sabe? A série do Planeta Hulk foi um pouquinho assim, um pouco disso e um pouco do filme do Gladiador, no caso, né? Teve também coisas tiradas do filme Gladiador, no caso, né? Não desmerecendo a série, que é boa, entendeu? Uma série boa. Mas quando eu pego para comparar com a Saga da Encruzilhada, meu amigo, não tem comparação, viu? Nossa, a Saga da Encruzilhada, pelo menos para mim, é uma saga assim memorável, sabe? Muita gente na época não gostou, não torceu o nariz, mas hoje todos reconhecem que foi uma das melhores fases do Incrível Hulk de todos os tempos, de todos os tempos. É isso aí, então. Mas vamos lá para aquele quadro que está fazendo o maior sucesso. Vamos lá, então, para Arte dos Inscritos. Vamos nessa. E na Arte dos Inscritos de hoje, mais uma vez, esse cara que já é sócio do nosso canal aqui, que vira e mexe manda artes, vira e mexe está comentando, é um parceiraço, meu grande amigo Berg Gomes. Vamos conferir mais uma lista de galeria de artes desse cara. Vamos nessa.
Grande Berg, é isso aí, mandando bem na arte aí. Espetacular galeria. Somente agradecer. Muitíssimo obrigado por estar sempre enviando seus trabalhos aí, confiando em mim para poder divulgar a sua arte. Parabéns, Berg, parabéns mesmo, nossa. E assim, você vê, né? O Berg é um cara que sempre está mandando artes. Então, o que eu falo? Para você que já enviou artes, quiser enviar de novo, pode enviar que o programa, aqui as portas estão abertas para eu poder divulgar sua arte. De repente, você que está caindo pela primeira vez no canal e eu queria enviar meu desenho para você, anota o e-mail aí, blackinsector@hotmail.com. Repetindo, blackinsector@hotmail.com. É Insector INSC mudo TOR, tá? Blackinsector, tá? @hotmail.com. E mande as suas artes, mande a sua galeria. Dependendo do tanto de que você mandar, eu faço em duas partes no caso, mas eu vou estar sempre mostrando, tá joia? E de repente, aquele desenho que tem aquele temperinho a mais, aquele desenho que tem aquele acabamento mais assim, vai ganhar um selo Hub de Kel, né? Para aquela arte que se destaca no caso, né? E assim, se você de repente tem um filho, eu tenho um menino aqui de 10 anos que ele gosta de desenhar, tudo, eu poderia estar mandando? Manda, com certeza, vamos incentivar a garotada a mandar desenho, vamos incentivar a arte. Puxa, tão bacana. Eu fiz esse quadro como uma referência à antiga arte dos leitores da editora Abril, né? Eu, quando era moleque, eu adorava a arte dos leitores. Eu acho que muita gente também gostava, no caso, né? E, tipo assim, foi uma iniciativa muito bacana da editora Abril em poder mostrar a arte dos leitores, divulgar o trabalho espetacular dos leitores, no caso, né? Então, assim, eu pensei, puxa, tá uma boa sacada. Então, foi onde eu tive a ideia, né, de fazer a arte dos inscritos, né? E graças a Deus o pessoal está mandando as artes em peso. Já fui surpreendido muitas vezes aqui. Então é só agradecer a todo mundo que está confiando neste humilde canal para poder mostrar, incentivar, divulgar o trabalho. Então é isso aí. Se você quiser mandar, o canal aqui está de portas abertas. Vai ser uma grande honra e uma grande satisfação poder estar divulgando o trabalho de vocês. Estamos combinados, hein? É isso aí. Galera, então, quem puder me seguir nas páginas do Instagram, @Escape para o Perigo, que é a minha quarta revista que eu estou produzindo, e @BlackInsector, vai lá, segue, fique por dentro das novidades da quarta edição, tá joia? Eu estou em fase aí de diagramação, né? E assim que a revista estiver totalmente diagramada, tudo, eu vou pegar e eu vou começar a publicar, fazer uma divulgação mais forte dessa revista. Tem vídeo no canal mostrando já um primeiro olhar sobre as artes, tá joia? Sobre as histórias que vão fazer parte deste arco. E eu vou falar para vocês. Tá incrível, tá demais, vai ser um clássico. Tem a participação de vários desenhistas de peso nos quadrinhos nacionais. Então, fica ligado que essa revista não vai decepcionar você, tá joia? Para você, leitor veterano, leitor novo, é revista para leitor de todas as gerações, no caso. Tenho certeza que vocês vão gostar muito. E agradecendo a todo mundo que ficou até aqui. Até o próximo vídeo. Excelente fim de semana. Excelente domingo, né? Que amanhã já é dia de pelado batente. Então, tamo junto sempre. Valeu!